Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Seja bem-vindo a mais um Momento da Palavra. E hoje, nessa feita, estaremos meditando na Palavra de Deus, no livro de Lucas, capítulo de número 5, versículo 17, a seguir, que nos diz assim: E aconteceu que, em um daqueles dias, estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer: Os teus pecados te são perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje vimos prodígios. Amém? Meus queridos irmãos, no momento da palavra de hoje, o Senhor me colocou ao meu coração essa palavra e me trouxe uma grande reflexão para os dias que estamos vivendo na Terra, em questão de confiança, em questão de amizades, em questão de aliança que temos. E quando eu paro para meditar essa palavra, a Bíblia vai relatar em Lucas 5:17 que aconteceu que em um daqueles dias estava Jesus ensinando. Como de costume, o Senhor sempre estava ensinando, pregando a palavra de Deus, anunciando o reino dos céus. E estavam ali entre Jesus, os fariseus, os doutores da lei, e o Senhor continuava a ensinar a palavra que nos leva ao céu. E o versículo 18 diz que eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante de Jesus. Nos deparamos aqui com um fato, uma situação de alguns homens transportando um homem paralítico numa cama, e esses homens buscavam levar o paralítico até Jesus, até a sua presença, porém eles não conseguiam um meio de fazer esse homem chegar até Jesus por conta da multidão. E eu, com minha mente de pregador, me permita imaginar aqui, ao primeiro momento, aqueles homens
Eu acredito que já seria amigo daquele homem que estava paralítico na cama, ou conhecido. E aqueles homens encontram dificuldade para levar o homem paralítico sobre a cama até Jesus por conta da multidão, porque a casa, o local que Jesus estava ensinando, estavam cheia da multidão, não cabia mais gente. Mas aqueles homens não desistem no primeiro momento. Aqueles homens não desistem do propósito, do objetivo, que era levar o seu amigo, me permita chamar assim, até Jesus para que ele pudesse operar o milagre. E aqueles homens tentam de uma forma, eu acredito, a Bíblia não diz, mas a multidão não deixava que eles tivessem fácil acesso a Jesus. Mas aqueles homens têm uma outra ideia e sobe pelo telhado. Eles abrem uma passagem sobre o telhado e desce o paralítico sobre a cama no meio, onde Jesus estava, e coloca diante de Jesus. E Jesus, vendo a fé daqueles homens, dos seus amigos, aquele paralítico, vendo o esforço que aqueles homens fizeram para que aquele homem paralítico chegasse e estivesse na presença do Senhor, ele diz: paralítico, perdoados são os teus pecados. E aqueles homens fariseus, doutores da lei, começaram a razoar do Senhor Jesus. Começaram a criticar, a desfazer, dizendo: quem é este homem para perdoar pecados? Se só tem um que pode perdoar pecados, que é Deus. E o Senhor, conhecendo os pensamentos daquele homem e o coração daqueles homens, porque fariseus eram homens que estudavam as Escrituras, conheciam a palavra, mas não viviam de acordo com a palavra. Não importa o quanto você conhece, não importa o quanto você sabe da Bíblia, se você não vive, se você não pratica, se você não faz conforme a vontade do Senhor. E Jesus diz: qual é mais fácil? Dizer perdoados são os seus pecados, ou dizer a ti, paralítico, levanta-te, toma a tua cama e anda? E assim o Senhor faz. E aquele homem levanta, recebe seu milagre, toma a cama dele e sai andando. E no final os doutores da lei, os fariseus, reconhecem a soberania de Deus, o seu poder, a sua glória. E eles testificam e dizem que hoje vemos prodígio neste lugar. Palavra maravilhosa, mas a reflexão que eu trago para você aqui hoje é simplesmente uma pergunta. Você tem amigos? Quantos amigos você tem que você consiga contar mais do que a palma da sua mão? E se você tem amigos, estes teus amigos estão te conduzindo para onde? Estão te levando para onde? Com quem é que você pode contar nos momentos de dificuldade, nos momentos de aflição, nos momentos quando você não puder se mover? Qual é o seu amigo que você pode ligar e ele vai lhe atender? Já parou para pensar nesses últimos dias? Porque nós vemos aqui que os amigos daquele paralítico aqui, ou aqueles homens, mesmo que não seriam amigos, mas eu acredito que eram amigos, e mais do que amigos, até irmãos, que eles levaram aquele homem em direção ao seu milagre, em direção à sua cura, e conduziram aquele paralítico até Jesus. Os teus amigos estão te conduzindo até Jesus, para perto de Jesus ou para longe dele?
quais são as amizades que você tem. Quais são os valores dessa amizade? Será que essa amizade está querendo o teu bem? Será que realmente ela quer que você alcance o seu milagre, alcance o seu propósito? Porque aqueles amigos do paralítico tentaram na primeira vez e a multidão era grande, eles não conseguiram levar o paralítico até diante de Jesus. Mas eles não desistiram, porque um amigo verdadeiro, um amigo leal, ele não vai desistir do seu outro amigo na primeira tentativa. Eles procuraram um meio, procuraram a solução e acharam. Eles subiram no telhado da casa. Eles abriram uma passagem no meio da casa e desceram o seu amigo paralítico. Ele recebeu o seu milagre e eu creio que todos glorificaram o nome do Senhor Jesus. Pare e analise. Quem tem sido os teus amigos que você pode contar em momentos de aflição, em momentos que você mais precisa? Se você não conseguiu contar nenhum amigo ou não teve, eu te apresento um amigo que nunca vai te abandonar, que nunca vai te deixar, e esse amigo é Jesus. Valorize a presença de Jesus na sua vida. Valorize os amigos leais que você tem contigo. Porque muitas das vezes as pessoas dizem até que são os nossos amigos quando nós temos algo a oferecer, enquanto nós somos úteis para eles. A partir que você deixa de ser útil, ele já não te vê mais como amigo. Te abandona, te despreza, mas Jesus não te abandona. Jesus não te despreza. E Jesus é o nosso único amigo que vai estar conosco até a consumação dos séculos, cuidando de mim, cuidando de você. E esse foi mais um momento da palavra. Que Deus em Cristo te abençoe. Amém?